Amados, eu vos saúdo com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Carlos e nesta oportunidade tão maravilhosa, eu quero meditar com você amado, com você amada, em uma palavra escrita em Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 5, que nos diz assim: E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Versículo 6. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. A sabedoria de Deus, ela é inconfundível, porque a sabedoria que vem de Deus, ela vem exatamente para nos alinhar com a sua vontade para a nossa vida. O Senhor Deus, ele sempre quis colocar o ser humano em unidade de propósito. O que seria isso? Veja bem, começou com Adão e Eva. Ali no Éden, qual era o maior objetivo de Deus? Que dali, de Adão e Eva, surgiria uma geração santa, uma geração obediente ao Senhor, uma geração que tivesse o Senhor como prioridade em sua vida, uma geração que desse ouvidos à voz do Senhor, uma geração que vivesse em paz, em harmonia com Deus. Ali, o objetivo de Deus era fazer com que Adão e Eva dessem origem a uma geração dessa natureza. Porém, não foi o que aconteceu, porque o primeiro casal no Éden, eles simplesmente frustraram os planos de Deus, pois Deus permitiu que Satanás entrasse no jardim do Éden e os tentasse. E era necessário, porque nós só somos fiéis quando somos tentados. Enquanto Satanás não chegou, todo mundo é fiel. Enquanto a tentação não acontece, todo mundo é fiel. Mas quando começa a tentação, a grande maioria dá ouvidos a Satanás, como aconteceu com Adão e Eva, e como acontece com a maioria dos homens. Observe no tempo de Noé, quando aconteceu o dilúvio. Observe que somente 8 pessoas no meio do mundo todo que estavam dando ouvidos ao Senhor. As demais não. E hoje não está muito diferente. Nós temos também, no tempo de Sodoma e Gomorra, veja bem, 2 cidades impenitentes que foram destruídas. E o Senhor Deus Todo-Poderoso foi aquele que ali teve que decretar o seu juízo. E observe que mesmo Ló e suas 2 filhas estavam indo para a terra de Zoar, mas ainda assim a esposa de Ló, ela olhou para trás e foi vítima não, né? Ela foi ajuizada. Deus decretou um juízo sobre ela. Ela virou uma estátua de sal. Então observe que a sabedoria ela é necessária. Por quê? Porque a sabedoria de Deus nos ajuda a administrar os dons espirituais, nos ajuda a administrar o amor, os sentimentos que nós sabemos que são nobres e que procedem de Deus, como amor, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, enfim. E nós precisamos da sabedoria de Deus para sabermos fazer boas opções, porque a vida é como se fosse um mercado, com várias bancas, com vários produtos, e nós somos sempre tentados a pegar alguma coisa. Então é necessário que tenhamos a palavra de Deus como nossa lâmpada para os pés e luz para o caminho, e é necessário que tenhamos o Senhor mostrando que a nossa mente tem que estar totalmente envolvida pela mente de Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16 diz: Quem conheceu o Senhor para que o possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. Versículo 14, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parece loucura, e não pode entendê-las, pois elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2,15 diz: Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então a sabedoria de Deus, ela vai dar a cada um de nós a capacidade de discernir aquilo que de fato é joio e aquilo que de fato é trigo. Seja uma ideia, seja um pensamento, seja uma pessoa, seja um ambiente, seja alguma coisa que você vai comprar, seja algum lugar que você vai participar, alguma festa que você é convidado, e vai por aí fora. Roupas, ideias, tudo que você possa imaginar que faz contato direto com o ser humano. Nós precisamos de ter sempre a mente de Cristo, isto é, a sabedoria de Deus, para que possamos separar o joio do trigo. Então, a sabedoria de Deus é que vai fazer com que nós tenhamos uma vida espiritual dentro da expectativa do próprio Deus. Por que existe a palavra do Senhor? Por que existe a Bíblia? A Bíblia são 1.189 capítulos, 31.173 versículos.
São um total de 66 livros, 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Para quê? Qual é o objetivo de nós termos a palavra do Senhor? Nós temos a palavra do Senhor porque ela é o nosso manual de instruções. Instruções, que tipo de instruções? Instruções para nós seguirmos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele é a única porta do céu. Ele é o único Salvador. Ele é o único que com seu sangue pode nos purificar de todos os pecados. Ele é o único que nos orienta. Ele fala em sua palavra, Evangelho do Senhor Jesus, conforme escreveu João, capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, dou-lhes a vida eterna, nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. A sabedoria de Deus, a sabedoria que vem do Senhor, é necessário. Veja bem, quando Tiago fala assim, se algum de vós tem falta de sabedoria, veja bem, nós precisamos de sabedoria de Deus, que é uma sabedoria progressiva, uma sabedoria crescente, é uma sabedoria que vem para fazer a grande diferença da nossa prestação de serviço para o Senhor no seu reino. Nós precisamos, de forma abrangente, de sabedoria de Deus. Pastores, como eu, precisam de sabedoria de Deus. Presbíteros, evangelistas, irmãs, irmãos, diáconos, todos, enfim, precisamos da sabedoria de Deus. É a sabedoria de Deus que vai nos levar a conclusões que estejam alinhadas com o Senhor em relação à vida de oração, em relação à vida de jejum, em relação à vida de frequência à igreja, em relação à leitura, isto é, à meditação bíblica diária. Então, é a sabedoria de Deus que vai nos levar a conclusões. Que conclusões são essas? São todas aquelas conclusões que nos faz ficar mais dentro do padrão que Deus quer que nós estejamos. Então Deus criou um padrão. Eu vou te falar qual é o padrão. O padrão está em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, quando o apóstolo Paulo diz, sede meus imitadores, como eu de Cristo. O nosso padrão é Cristo, padrão fundamental. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é o nosso único fundamento, é o nosso padrão fundamental. É Ele, sobre Ele que nós edificamos, construímos uma vida cristã exatamente igual a que Ele quer que nós construamos, porque a nossa vida cristã ela tem que ser diferenciada. Nós não podemos nos parecer com as pessoas do mundo, nós não podemos nos parecer com o ímpio, nós não podemos pensar como o ímpio, nós não podemos andar com os ímpios conforme a palavra do Senhor nos orienta no Salmo 1. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, porque será como árvore plantada junto aos ribeiros, e na estação própria vai dar o seu fruto. Então, cada um de nós deve entender que você não pode ficar sem contato com o ímpio. Você não pode, porque se você vai no mercado, quem te atende pode ser um ímpio. Você vai no açougue, quem te atende pode ser um ímpio. Você vai na farmácia, quem te atende pode ser um ímpio. Você está morando num lugar, de repente os seus vizinhos são ímpios, até macumbeiros, etc, etc. Não interessa. Então, quando a Bíblia fala não andar com ímpio, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, é exatamente você saber diferenciar o que é ter contato do que é ter intimidade, do que é ter comunhão. Então, quando a gente começa a se envolver no entretenimento com os ímpios, seja eles quais forem, então nós começamos a não estar dentro daquilo que Deus quer de nós. Por isso a sabedoria de Deus ela entra nesse negócio aí. Quando a sabedoria de Deus está realmente na nossa vida, na nossa mente, nós conseguimos enxergar com clareza o que é o ímpio em relação a nós, o que é o mundo em relação a nós. Por que será que Deus, quando falou para Israel que eles não poderiam entrar em Canaã e se misturar com os cananeus? Por quê? Porque os cananeus têm deuses estranhos, deuses pagãos, demoníacos. Os cananeus tinham os costumes que Deus não aprovava, na área sexual, na área espiritual, etc. Então, uma coisa é você ter contato, outra coisa é você ter comunhão. Infelizmente, hoje,
muitos crentes estão tendo comunhão com as coisas dos ímpios, estão andando dentro de uma espécie de vida muito semelhante à do ímpio. Então a gente vê isso claramente na maneira de eles falarem, estou falando de crente, na maneira dos certos crentes falarem, na maneira de eles se vestirem, na maneira de eles, os entretenimentos deles, etc, etc. Então, nós temos que ter muito cuidado. Por exemplo, a casa do Senhor, as igrejas, o Senhor disse, a minha casa será chamada a casa de oração. Mas já tem gente colocando ringue, né, tatame, para se disputar jiu-jitsu, né, capoeira, etc. Já tem gente já colocando luzes coloridas e deixando essas luzes coloridas na igreja durante certas horas do culto, como se fosse uma espécie de boate. Outros já estão querendo que a casa de Deus vire uma caverna de morcego, tudo escuro. Outros já estão fazendo outras coisas estranhas. Então tudo isso mostra que a sabedoria de Deus, veja bem, de Deus, não está na vida de muitos líderes, de muita gente e de muitos crentes. Por quê? Nós não podemos ser o tipo de crente que tudo que acontece no contexto em que vivemos, eu digo até contexto local, olha o que eu estou dizendo, contexto local, tudo que acontece tem que bater palma, dar glória a Deus e amém. Que isso? Somos robôs? Que isso? Não somos mais seres pensantes? Que isso? Não estamos mais confrontando as coisas e as pessoas com a Bíblia? Veja bem, não foi isso que Jesus ensinou. Jesus ensinou para nós, e Jesus é a cabeça da igreja, conforme Efésios 1, 21, 22, 23, ele ensinou para nós que nós conheceremos as árvores pelos frutos. Então, nós não podemos sair da palavra. Nós não podemos ser mais fiéis ao homem do que ao Senhor Jesus. Nós não podemos ser mais fiéis à nossa própria consciência do que ao Senhor Jesus. Não podemos ser ególatras. Sabe o que eu falei? Ególatras. O que é ególatras? É a autoidolatria. É achar que eu sou o cara, eu sou a pessoa que deve ser primeiramente ouvida. Não é assim. A palavra do Senhor deixa bem claro em Isaías 55, 6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O Senhor é o objeto das nossas orações, petições, clamores, intercessões. Nós temos que falar com o Senhor tudo, porque é o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos dá livramento, é o Senhor que nos dá sabedoria para sabermos identificar qualquer elemento, seja humano, seja ideia, seja lugares, seja coisa, seja o que for. Qualquer elemento que estiver sendo nocivo à nossa fé, nocivo à nossa vida com Deus, deve ser extirpado de nossa vida. Temos que ter muito cuidado. Observe o que diz apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11. Não vos associeis com aqueles que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão e roubador, com o tal, nem ainda comais. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Não vos ponhais em julgo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Cuidado quando certas coisas são toleradas na vida de alguns crentes e eles justificam que é amor. Muito cuidado com isso. Porque Deus, mais do que eu e você, Ele mostra o que é o verdadeiro amor. Lá em João 3,16 está escrito assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu amor, provou que ama. Cada gota do sangue de Jesus derramado no Calvário está dizendo para toda a humanidade, eu amo cada um de vocês, independente do que vocês façam, do que vocês sejam. Porém, o porém é que muita gente não quer pensar a respeito. Aqui, porém, estou eu me dirigindo. Está escrito em Atos 3,19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. 1 de João, capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda a injustiça. Então, o Senhor nos abençoa para nós sermos libertos. Nós, quer dizer, os seres humanos de um modo geral. Não estou nem me referindo mais agora a crente, porque crente, teoricamente, não está vivendo no pecado. Agora, estou falando assim, daqueles que ainda estão vivendo no pecado. Então, o Senhor, Ele nos dá uma orientação bem clara.
para se arrepender e se converter e confessar os seus pecados. O Senhor nos abençoa não é no pecado, mas fora dele. Por que digo isso? 1 de João, capítulo 3, versículo 8. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, meu amado, minha amada, o pecado, ele não é bem-vindo para quem quer ter comunhão com Deus, ok? E muita gente está pregando um evangelho estranho, que nem na Bíblia existe. Essa tolerância ao pecado que muita gente está pregando por aí é uma coisa altamente pecaminosa, não é? Não parece um paradoxo? A tolerância ao pecado que muita gente está pregando por aí é altamente pecaminosa. E isso é sério. Não se trata de um paradoxo, se trata de uma realidade. Não se trata de uma afirmação fake, se trata de uma afirmação verdadeira. A palavra do Senhor diz clara e nitidamente em Hebreus capítulo 12, versículo 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha só, vou te explicar rapidinho a santificação. A santificação começa com um novo nascimento, João capítulo 3, versículo 3. Uma pessoa renascida, ela tem que permanecer renascida nessa condição, certo? E essa condição de permanecer renascida chama-se santificação. O que é a santificação? Ela é a manutenção do renascimento ou da regeneração. Está regenerado? Então cuidado. E a palavra do Senhor nos orienta em 1 de Coríntios capítulo 10, versículo 12. Aquele, pois, que cuida está em pé, olhe que não caia. Então você está de pé, está na presença de Deus, está com Jesus, está indo à igreja, está participando do culto, está participando de uma vida cristã autenticamente bíblica. Então olhe, vigie com pessoas, com lugares, com tudo, para não cair, para não sair da presença de Deus. Você pode estar 20 anos bem com Jesus, em plena comunhão, mas você só precisa de 1 minuto para cair, ou menos, 30 segundos para você cair. Então, veja bem, todos esses anos de esforço, de vida no altar, pode ser perdido em 1 minutinho. Então, é assim que funciona. É cruel a coisa, não é? Sim. Por isso, quando João, do evangelista, ou João apóstolo, foi arrebatado na ilha de Pátmos até o 3º céu, a Bíblia diz que o Senhor Jesus disse assim: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então nossa fidelidade tem que ser até a morte. Que Deus em Cristo abençoe. Eu sou o pastor Antônio Carlos. Se você puder, dá um like, se você puder fazer um comentário e compartilhe. Eu tenho certeza que essa palavra, que essa meditação de 18 minutos e alguns segundos vai ser uma bênção na vida de muita gente. Que Deus em Cristo abençoe a todos, em nome de Jesus.